A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 3 do quarto trimestre de 2023 da EBD, revista da CPAD para adultos, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Antes de começar esta videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar essas videoaulas para que mais pessoas sejam alcançadas através desses estudos bíblicos. E também na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista aqui da lição da CPAD e nos ajudar através da compra. Seguindo esses links, você vai nos ajudar a dar prosseguimento a esse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, o texto áureo diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. A verdade prática diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, de 17 ao 22, e no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive e, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Então, aqui o comentarista, nesse texto introdutório, ele vai apresentar ali quais são as propostas desta lição. É justamente apresentar que no Antigo Testamento, Deus já planejava alcançar outros povos, outras nações, usando como instrumento o seu povo de Israel. Tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Subtópico 1. O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. A vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. O meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Testemunhas de Deus, Isaías 42, versículos de 5 ao 7. Então, o plano de Deus era que o povo de Israel fosse um povo missionário, um povo que fosse as nações ali que estavam ao seu redor, falando do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jeová, Yahvé Adonai, aquele que tinha chamado o patriarca Abrão e depois transformado o nome dele em Abraão,
para, através da descendência dele, do povo dele, ser um povo separado, um povo que conhecesse o verdadeiro Deus e proclamasse esse verdadeiro Deus para outras nações, para outros povos. Esse era o plano de Deus desde o início. Subtópico 2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. São muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência à idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Veja o profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Então, nesse propósito de Deus para que o povo de Israel fosse um povo missionário que levasse ali o conhecimento do verdadeiro Deus a outros povos e nações vizinhas, nesse sentido eles falharam. Por que falharam? Porque eles acabaram, no contato com outros povos, se contaminando com as idolatrias, com as feitiçarias, né, com todos os desvios morais que esses povos tinham. E por causa disso, né, essa vocação do povo de Israel acabou naufragando, não foi levada adiante. Mas em meio a tudo isso, e toda essa desobediência, rebeldia do povo de Israel, Deus, né, ou melhor, Deus fez com que Israel não deixasse de ser bênção para outras nações, conforme nós veremos mais adiante. Subtópico 3, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e o traduziram na língua grega, a língua mais usada naquele período. Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Veja o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 42. Então veja só, mesmo com toda a falha do povo de Israel, o Antigo Testamento nos mostra que a nação de Israel, né, ela contribuiu para abençoar outros povos, outras nações, preservando, recebendo e preservando o texto do Antigo Testamento. E também traduzindo esse texto, que foi originalmente escrito em hebraico, majoritariamente, e em algumas partes em aramaico, esse texto do Antigo Testamento foi traduzido para o grego, ali não, antes de Cristo, e é a versão chamada dos 70 ou Septuaginta, e através dessa tradução para a língua grega, que era a língua universal da época, a língua mais conhecida, ali, difundida no mundo todo, o texto do Antigo Testamento chegou a outros povos, né, revelando a esses outros povos a existência do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, do Deus criador de todas as coisas. E outra bênção que o povo de Israel contribuiu para o mundo foi justamente através da linhagem de Abraão e de Davi, veio Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, o Salvador, né? O Senhor Jesus. E através da igreja, o Senhor Jesus Cristo tem sido anunciado no mundo todo. Tópico 2. O amor de Deus para com outras nações. Subtópico 1. Os olhos de Deus sobre todos os povos. O missiólogo Johannes Blau escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões e disse que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta, ali perto de Sidom, e no livro do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Veja Isaías 45, versículos 6 e 22, entre outros textos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então aqui o comentarista, né, ele vai tratar dessa questão de que a visão de Deus desde o início
é que Deus queria, através do povo separado, do povo de Israel, alcançar outras nações e povos, conforme já foi falado anteriormente, né? Esse era o propósito de Deus, o plano, né, de Deus. É claro que, de certa forma, o povo de Israel falhou, conforme nós já tratamos no tópico anterior. Mas, mesmo assim, nós encontramos ali alguns pontos que mostram esse interesse de Deus na salvação de outros povos. Por exemplo, o profeta Elias foi enviado ali, uma viúva ali em Sarepta, que era uma nação pagã, era uma cidade de uma nação pagã. E o profeta Jonas foi enviado a Nínive, a capital da Síria, que era um reino cruel, um reino perverso. Mesmo assim, Deus enviou seu profeta para anunciar que destruiria a cidade de Nínive se eles não se arrependessem. Como eles se arrependeram, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Subtópico 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente a essa cidade, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Pelo poder de Deus, Elias ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Então, aqui nessa primeira parte, o comentarista, ele vai abordar esse episódio em que o profeta Elias foi enviado ali uma viúva da cidade de Sarepta, que era uma cidade fenícia, era de outro povo, não era do povo de Israel. E ali aconteceu esses episódios, tanto da multiplicação, da farinha e do azeite, como também da ressurreição do filho dessa viúva, que morreu, e o profeta Elias intercedeu, orou por ele, e o restaurou à vida. E, através desse episódio, desse testemunho do profeta Elias, essa mulher, que era uma mulher pagã, conheceu o verdadeiro Deus. Essa sempre foi a intenção inicial, o plano inicial de Deus, que o povo de Israel deveria cumprir. Mas, de certa forma, o povo de Israel falhou. E, em vez de ele influenciar os outros povos, no sentido de levá-lo para Jeová, eles foram influenciados pelas religiões pagãs desses outros povos. Um outro episódio que nós vamos ver aqui no subtópico 3, a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Veja Naum, capítulo 1, versículo 11. Ali ocorreu um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos os ninivitas ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Então, aqui, nesse subtópico 3, o comentarista vai, através desse episódio, desse relato do profeta Jonas indo a Nínive, a capital da Síria, que era uma nação perversa, cruel e imoral. Mesmo assim, Deus tinha preocupação com o povo, com aquele povo ali, e o povo precisava ouvir sobre a verdade, e Deus enviou seu profeta ali para falar, para que a nação e a cidade de Nínive ia ser subvertida, ia ser destruída. Mas se o povo se arrependesse, isso não aconteceria, e foi exatamente isso que aconteceu. O rei conclamou o povo a um jejum e oração, eles se arrependeram, e naquele período histórico ali, que o profeta Jonas pregou, isso não aconteceu. Isso veio acontecer mais para frente, mas já num outro período histórico.
Então veja só, a preocupação de Deus com uma nação perversa, cruel e imoral, se dando um indício de que Deus ele tem essa preocupação de que todos os povos conheçam a salvação em Jesus Cristo. Isso já estava lá no Antigo Testamento. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. É uma escola de educação teológica com mais de 15 anos de experiência, professores das Assembleias de Deus experientes em sala de aula, para abençoar a sua vida, cursos básicos, médios e cursos livres na área teológica. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem realmente entende desse assunto, por um preço super acessível, hein? Um preço em promoção. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Subtópico 1. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então aqui, quando Deus criou Adão e Eva e eles desobedeceram a ordem que Deus deu para eles de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do jardim do Éden. Deus fez promessas, Deus fez uma aliança com eles antes da queda e uma aliança depois da queda também. E essa aliança passou para toda a humanidade. E ali, então, porque Deus nunca abandonou a humanidade, Deus já havia preparado um plano de salvação, porque Deus, na sua presciência, sabia que Adão e Eva iam desobedecê-lo e seria necessária uma salvação preparada por Deus. E foi isso que ele fez. E através das alianças que ele foi fazendo ali, não só ele fez com Adão, ele fez depois com Noé, com Abraão, etc. E nós vamos ver isso mais adiante. Subtópico 2, aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Veja Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 4, que vai falar sobre a chamada de Abraão. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Veja o livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde vai falar ali das bênçãos e das maldições. Se o povo seguisse as bênçãos, receberia ali aquelas bênçãos. Se o povo fosse obediente, receberia as bênçãos. Se o povo fosse desobediente, receberia ali as punições. Por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Veja Gálatas 4, versículo 4. Existem 8 alianças na Bíblia, feitas entre Deus e a humanidade. Primeiro, a aliança edênica, que foi feita ali com Adão e Eva ali no Jardim do Éden, antes da queda. Existe a aliança adâmica, que foi feita ali posteriormente à queda. A aliança noética, que foi feita com Noé, está lá em Gênesis capítulo 8. A aliança abraâmica, que foi feita com Abraão ali em Gênesis capítulo 12. A aliança mosaica, que foi feita ali no livro de Êxodo, capítulo 20. A aliança davídica, que foi feita ali em 2 Samuel,
capítulo 7, versículo de 4 a 17, a aliança da terra de Israel, ou palestínica, ou da Palestina, em Deuteronômio, capítulo 30, de 1 a 10, que foi a aliança que Deus prometeu dar à terra da Palestina para o seu povo de Israel. E existe a nova aliança, que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 37, que todas as pessoas do mundo, toda a humanidade, todos os povos, tribos, línguas e nações teriam acesso ao conhecimento desse único e verdadeiro Deus, né, que através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, né, ele está sendo proclamado, né, no mundo todo, ainda hoje. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Então essa é a nova aliança, a aliança que o Senhor Jesus estabeleceu. Então veja só, através dessas alianças, Deus estava mostrando que amava a humanidade, que queria salvar as pessoas, mas as pessoas precisavam se voltar para Deus. E hoje, nessa dispensação, conforme se ensina, a dispensação da igreja, a dispensação da graça, o evangelho da salvação em Jesus Cristo está sendo proclamado, está sendo pregado. E Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. Ou seja, só através de Jesus é que se pode conhecer o verdadeiro Deus e receber a salvação, a redenção da alma, né? Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar, para que mais vidas sejam alcançadas através dessa videoaula. Diz assim o texto da conclusão: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96, versículo 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo Testamento, tema da próxima lição. Então, o plano de Deus abrange toda a humanidade. O professor deve deixar isso bem claro para a sua classe, né? Sempre foi o alvo de Deus, o propósito de Deus, alcançar todos os povos com o Evangelho de Jesus Cristo. E passando ali pelo povo de Israel até o Novo Testamento, que é o tema da próxima aula, nós vamos ver esse plano de Deus se desenrolando para alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações com o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Muito bem, este foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontraremos, se Deus permitir, na próxima videoaula.